Mais um voo do Urubu Brabo. O Flamengo e Palmeiras aí, além de ser líderes, né, estão brigando pela liderança do Brasileirão. Estão disputar também a final da Libertadores. Também agora estão disputando o orçamento, né? Os dois clubes aí com mais renda projetam aí 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800 aí para esse ano. E serão uma das maiores receitas, né? Antes de assistir esse vídeo aí, já compartilhe, se inscreva aí no canal e deixe seus comentários. O nosso próximo tema. Flamengo e Palmeiras projetam receita recorde. Flamengo projeta receita de 1,85 ou 1 bilhão e 850 milhões em 25 e Palmeiras projetando 1 bilhão e 700 milhões de receita. Rapaz, olha isso. O Palmeiras mandou essa semana para o Conselho de Orientação Fiscal os números até o mês de setembro, né? Ainda vai atualizar, o Flamengo vai na mesma linha. Vamos ver os números aqui que o Rodrigo Matos separou com tanto esmero para a gente. Receita estimada 2025, 1,7, receita até setembro, 1,421, receita 2024 foi de 1,2 bilhões, o orçamento de 1,038 bilhões, maiores impactos, né? Premiação do Mundial e venda de jogadores, está aí. Os números são altíssimos, né? 580 milhões de venda, Mundial 164 milhões. Óbvio, não teremos Mundial ano que vem. E tampouco, dificilmente o Palmeiras vai conseguir 580 milhões de vendas de jogadores, mas que números, hein? Números fortes. Vamos com o Flamengo, aí a gente entra no debate. Não sei se o Rodrigo quer explicar alguma coisa ou se eu me fiz entender com os Não, números. vamos, concordo. Então Põe vamos aí lá. primeiro o Flamengo, depois a gente discute os dois juntos. Isso, perfeito. Então vamos lá. Receita estimada em 25, 1,850, orçamento 1,3, receita 2024, 1,3, 1 bilhão e 300 milhões, maiores impactos, premiação do Mundial, venda de jogador e o patrocínio da Betano. Venda de jogador estimada 364 milhões e 80 milhões da Betano. Essa venda de patrocinador estimada é para este ano ainda, né? No exercício de 25, né, Isso, Rodrigo? exatamente. É o Perfeito. que vai ser recebido esse ano. Isso. Muito bem. Eu pergunto a vocês, qual é o clube mais saudável? É uma boa pergunta, hein? Mas assim, eu acho que assim, são modelos de negócios bem-sucedidos ambos, Diferentes. com Uhum. diferenças ali de como eles vão buscar dinheiro, né? O que me chama a atenção mais, né, como você disse, foi a reunião do COF essa semana do Palmeiras, e aí o Flávio Latifi, nosso colega, deu a informação durante a semana, e aí eu fui procurar também o dado do Flamengo, que é esse de projeção de 1,850, né? Teve gente que publicou que já tinha arrecadado isso, mas não é. A projeção até o fim do ano, né? Me chama a atenção que os dois têm um salto de 500 milhões de reais de receita nesse ano, em relação ao ano passado. A se cumprir a projeção, que é o que provavelmente vai acontecer, né? É muita coisa. Aí você fala assim: ah, tem a premiação, tem a venda de jogador, perfeito. Só que assim, fora a premiação do Mundial, que é extra, e que cada um dos dois ganhou em torno aí de 150 milhões, né? O Palmeiras eu acho que um pouco mais, porque foi mais na frente. Mas a venda de jogador do Palmeiras, embora não vá conseguir talvez esse dinheiro que entrou do Estevão e tal, todo ano está vendendo muito bem. Né? Então, pode não Sim. ter 580 milhões, mas vai ter ali 300, né? Alguma coisa nesse sentido. E o Flamengo também teve uma venda boa, as duas vendas do Wesley e do Gerson que também foram altas, né? Eu acho que essa coisa de você. Pode ser que chegue em 2026, a receita não chegue nesse nível de novo. Você não chegue a 500 milhões a mais e caia e tal. Mas a gente vê o crescimento ali, 2, 3 anos, constante dos dois clubes, e aí eles vão aumentando o investimento. Uma coisa lá atrás se ajeitou e conseguiu criar um ciclo virtuoso de resultado esportivo. E aí eu estava falando com um dirigente outro dia de outro clube, que não é um dos dois, e aí eu estava falando assim, mas aí quando você gasta muito dinheiro de futebol, ele falou assim, Rodrigo, se você não tiver lá na frente, disputando lá na frente, seu jogador é mais barato. Você tem que estar disputando na frente do campeonato para você fazer essas vendas de 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. Comprar jogador de meio de tabela é o mesmo jogador, mas fica mais barato. E tem estudos internacionais que mostram isso de fato.
que o clube que tem receita consegue vender melhor o jogador, o que tem resultado esportivo consegue vender melhor o jogador. Então, esse ciclo virtuoso dos dois, a gente não dá para deixar de comparar com o que aconteceu, que a gente mostrou antes do Corinthians e do Atlético Mineiro, ele se retroalimenta, né? Enquanto a crise também se retroalimenta. Cada vez você vai indo mais para o fundo do buraco, enquanto quando você está com a máquina funcionando bonitinha, ela cada vez anda mais rápido. Esse que é aí a gente vai acabar entrando na tese do nosso colega Eduardo Tironi da espanholização. Tem a ver com uma máquina que está funcionando direitinho, pode não dar 1,850 bilhão no ano que vem e 1,7 no caso do Palmeiras, mas vai dar uma receita muito alta nos dois casos, e eles vão continuar tendo muito mais dinheiro para investir. E buscando receitas novas, no caso do Flamengo, a Betano, que vai ter um impacto maior no ano que vem, né? O impacto esse ano é de 53 milhões, que é a diferença entre o que tem a Pix, que ia ganhar com a Pixbet e que vai ganhar com a Betano. E o Palmeiras pode não vender aquilo tudo de 580 milhões, não tem mundial, mas ele já tem um aumento de receita de patrocínio que tem sido constante. Com a máquina do Palmeiras começou a andar no marketing, né, que andava meio parada, né? Então, eu acho que é um processo que, se os outros não olharem, pode se tornar irreversível a distância que os dois abram para o restante do futebol brasileiro. A questão da venda dos jogadores é meio como vender seu apartamento, né? Assim, vamos dizer, tô precisando de dinheiro. Eu tenho um apartamento que vale 2 milhões de reais. O cara vem aqui e fala, eu te dou 800 mil. Aí você fala, tô precisando de dinheiro agora. É a lógica do Atlético pegar o dinheiro do investidor porque precisa receber o dinheiro, com todo aquele debate que a gente teve agora há pouco. Mas eu tenho... Pô, não, apartamento vale quanto? Vale quanto o cara pagar, se eu preciso do dinheiro. Então, assim, eu tenho um jogador de 40 milhões de reais. Não, mas eu tenho que pagar minha conta amanhã de manhã. Vende por dia. É mais ou menos isso. Mas essa lógica que o Rodrigo pontuou, ela é bem antiga, né? No mercado e serve para qualquer tipo de produto. Não estou colocando o jogador como mercadoria, mas você tem caso de padaria, tem duas padarias na mesma rua, uma na esquina e na outra esquina. Uma está sempre cheia, com fila, tudo era toda arrumadinha e tal, e a outra nem tem, está meio esquisita e tal. Cara, de cara a gente vai procurar que tem fila, né? Fala, se tem fila, ainda mais paulistano, viu, Rodrigo, que adora uma fila, entendeu? Oi? O paulistano adora uma fila. Adora. Vixe, Então, e uma vantagem que os dois têm, a gente está falando aqui, pode não ter essa receita no ano que vem. Beleza. Mas esse dinheiro, por exemplo, do Palmeiras, ele ganhou a mais, aí ele montou um time, que está agora na final das Libertadores, e é um time com investimento que o Palmeiras nunca teve, né? E o Flamengo também usa o dinheiro que ele vende de jogador, em geral, para reinvestir em jogador. Se você não tiver esse dinheiro, fala assim, vendi mal esse ano, você não vai remontar o time, vai dar uma segurada. O importante é você manter a receita ali recorrente, né? O que você ganha patrocínio e tal, que você entra sempre, e o seu custo do futebol dentro desse custo. Então, isso também, a lógica que o PVC estava falando assim, agora eu estou precisando aí eu vendo por 18 um jogador que era 40. Porque você, na verdade, está usando esse dinheiro para fechar o seu caixa do dia a dia. Você não está usando para investir em outro jogador. Você está usando para fechar as contas daquele ano, que é o que o São Paulo fez, por exemplo, esse ano, né? Vendeu 230 milhões de reais em jogador para pagar as contas do fim do ano e fechar em superávit. Não é para comprar outro jogador, né? E a lógica do Flamengo e Palmeiras tem sido essa. Vende para você reinvestir e fazer um time. Pois é, e a tese do meu companheiro Eduardo Tironi começa a se concretizar cada vez mais, né? Se bem que tem um argumento do PVC que é maravilhoso, que ele deu na semana passada, mas me parece, PVC, que a distância está ficando cada vez maior, né? É inegável que este ano dá uma sensação muito, muito pesada, né? Porque a gente tem 2 campeonatos mais importantes do calendário, que são Libertadores e Brasileirão, e a gente sabe que os 2 serão vencidos por Flamengo ou Palmeiras. Os 2, né? Pode ganhar cada um, mas é um ou outro. Isso está muito claro. Agora, a questão é... Então, estamos falando de um processo em evolução. O que eu coloco só se você pegar
Os últimos 20 campeonatos alemães, o Bayern ganhou 15. Os últimos 20 campeonatos espanhóis, Real Madrid e Barcelona foram campeão e vice em 16. Os últimos 10 campeonatos brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo foram campeão e vice uma vez. Essa aqui vai ser a segunda. Nos últimos 20 anos é a segunda vez. Barcelona e Real Madrid são 16. Então ainda não existe. Mas pode ser um processo. Este ano faz pensar que esse processo está avançando. Muito bem. Os dados do Flamengo aí, eu acho que é muito superior do que do Palmeiras, porque o Flamengo tem mais torcida, tem mais renda, né, patrocínio maior aí. O Flamengo fatura, na minha opinião, muito mais do que o Palmeiras, né? Estou querendo equiparar aí Flamengo e Palmeiras, mas os ganhos do Flamengo, a receita do Flamengo é bem superior como um clube grande, como um clube que tem mais torcida e um clube que vende mais. Deixa a sua opinião se você gostou desse vídeo e compartilhe, se inscreva no canal.